O Antigo Egito, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos enigmáticos, é muitas vezes lembrado pelos grandes faraós e por seus feitos imortais. No entanto, por trás desses símbolos grandiosos, existia uma rica e vibrante vida cotidiana, repleta de detalhes fascinantes que moldavam a existência dos antigos egípcios. O Antigo Egito, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos enigmáticos, é muitas vezes lembrado pelos grandes faraós e por seus feitos imortais. No entanto, por trás desses símbolos grandiosos, existia uma rica e vibrante vida cotidiana, repleta de detalhes fascinantes que moldavam a existência dos antigos egípcios. A base da alimentação egípcia girava em torno de pão e cerveja, consumidos diariamente por todas as camadas da sociedade. Esses elementos fundamentais da dieta eram preparados a partir de trigo e cevada, processados em fornos de barro que davam origem a um pão rústico, denso e altamente nutritivo. A cerveja, por sua vez, era produzida de forma menos filtrada do que a conhecemos hoje, resultando em uma bebida espessa e opaca que servia como importante fonte de calorias e nutrição. Os vegetais eram uma parte essencial do cardápio diário, com alho, cebola e alface sendo cultivados e consumidos amplamente. Esses alimentos não apenas acrescentavam sabor, mas também eram valorizados por suas propriedades medicinais. Para aqueles com maiores posses, a dieta podia se diversificar significativamente. As classes mais abastadas tinham acesso a uma variedade de carnes, incluindo boi, carneiro e aves, e podiam saborear frutos como figos, romãs e uvas. O rio Nilo, uma fonte vital de recursos, provia peixe fresco e crustáceos, que enriqueciam a mesa dos que podiam capturá-los ou adquiri-los. Em um mundo onde o açúcar refinado não existia, as tâmaras e o mel desempenhavam papéis fundamentais na doçura dos pratos e bebidas. Esses ingredientes eram amplamente utilizados em receitas para adoçar sobremesas e bebidas, além de serem consumidos in natura. A combinação de ingredientes simples e métodos de preparo tradicionais fazia da cozinha egípcia uma mistura equilibrada entre praticidade e sabor, refletindo tanto a engenhosidade quanto a conexão espiritual do povo com sua terra e seus deuses. A alimentação era mais do que mera subsistência, era uma representação da vida em sociedade e um reflexo das diferenças entre os diversos níveis sociais, uma rica tapeçaria de hábitos que compunham o dia a dia no Antigo Egito. O Antigo Egito, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos enigmáticos, é muitas vezes lembrado pelos grandes faraós e por seus feitos imortais. No entanto, por trás desses símbolos grandiosos, existia uma rica e vibrante vida cotidiana, repleta de detalhes fascinantes que moldavam a existência dos antigos egípcios. A base da alimentação egípcia girava em torno de pão e cerveja, consumidos diariamente por todas as camadas da sociedade. Esses elementos fundamentais da dieta eram preparados a partir de trigo e cevada, processados em fornos de barro que davam origem a um pão rústico, denso e altamente nutritivo. A cerveja, por sua vez, era produzida de forma menos filtrada do que a conhecemos hoje, resultando em uma bebida espessa e opaca que servia como importante fonte de calorias e nutrição. Os vegetais eram uma parte essencial do cardápio diário, com alho, cebola e alface sendo cultivados e consumidos amplamente. Esses alimentos não apenas acrescentavam sabor, mas também eram valorizados por suas propriedades medicinais. Para aqueles com maiores posses, a dieta podia se diversificar significativamente. As classes mais abastadas tinham acesso a uma variedade de carnes, incluindo boi, carneiro e aves, e podiam saborear frutos como figos, romãs e uvas. O rio Nilo, uma fonte vital de recursos, provia peixe fresco e crustáceos, que enriqueciam a mesa dos que podiam capturá-los ou adquiri-los. Em um mundo onde o açúcar refinado não existia, as tâmaras e o mel desempenhavam papéis fundamentais na doçura dos pratos e bebidas. Esses ingredientes eram amplamente utilizados em receitas para adoçar sobremesas e bebidas, além de serem consumidos in natura. A combinação de ingredientes simples e métodos de preparo tradicionais fazia da cozinha egípcia uma mistura equilibrada entre praticidade e sabor, refletindo tanto a engenhosidade quanto a conexão espiritual do povo com sua terra e seus deuses.
A alimentação era mais do que mera subsistência, era uma representação da vida em sociedade e um reflexo das diferenças entre os diversos níveis sociais, uma rica tapeçaria de hábitos que compunha o dia a dia no Antigo Egito. O clima quente do Egito fazia do linho o tecido mais popular para confeccionar roupas. Esse material leve e respirável era ideal para proporcionar conforto em temperaturas elevadas. Homens usavam kilts, que podiam variar em comprimento e detalhes de acordo com a classe social, enquanto as mulheres geralmente optavam por vestidos longos e justos, que delineavam a silhueta e eram frequentemente decorados com bordados ou pregas sutis. A moda não se limitava apenas à funcionalidade, ela também era uma forma de expressar status e beleza. Joias elaboradas complementavam o vestuário, muitas vezes feitas de ouro, pedras semi-preciosas como lápis-lazuli turquesa, e contas de vidro colorido. Esses adornos não só embelezavam, mas também carregavam significados simbólicos e protetores. Perucas eram comuns entre os egípcios, especialmente entre as classes mais altas. Elas variavam em complexidade e eram usadas em ocasiões especiais ou como um indicativo de prestígio. Muitas perucas eram perfumadas com óleos aromáticos e resinas, proporcionando frescor e fragrância aos seus usuários. Dessa forma, a moda no Antigo Egito era uma combinação de funcionalidade, estética e simbologia, refletindo as condições climáticas, as hierarquias sociais e as crenças espirituais que permeavam cada aspecto da vida. O Antigo Egito, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos enigmáticos, é muitas vezes lembrado pelos grandes faraós e por seus feitos imortais. No entanto, por trás desses símbolos grandiosos, existia uma rica e vibrante vida cotidiana, repleta de detalhes fascinantes que moldavam a existência dos antigos egípcios. A base da alimentação egípcia girava em torno de pão e cerveja, consumidos diariamente por todas as camadas da sociedade. Esses elementos fundamentais da dieta eram preparados a partir de trigo e cevada, processados em fornos de barro que davam origem a um pão rústico, denso e altamente nutritivo. A cerveja, por sua vez, era produzida de forma menos filtrada do que a conhecemos hoje, resultando em uma bebida espessa e opaca que servia como importante fonte de calorias e nutrição. Os vegetais eram uma parte essencial do cardápio diário, com alho, cebola e alface sendo cultivados e consumidos amplamente. Esses alimentos não apenas acrescentavam sabor, mas também eram valorizados por suas propriedades medicinais. Para aqueles com maiores posses, a dieta podia se diversificar significativamente. As classes mais abastadas tinham acesso a uma variedade de carnes, incluindo boi, carneiro e aves, e podiam saborear frutos como figos, romãs e uvas. O rio Nilo, uma fonte vital de recursos, provia peixe fresco e crustáceos, que enriqueciam a mesa dos que podiam capturá-los ou adquiri-los. Em um mundo onde o açúcar refinado não existia, as tâmaras e o mel desempenhavam papéis fundamentais na doçura dos pratos e bebidas. Esses ingredientes eram amplamente utilizados em receitas para adoçar sobremesas e bebidas, além de serem consumidos in natura. A combinação de ingredientes simples e métodos de preparo tradicionais fazia da cozinha egípcia uma mistura equilibrada entre praticidade e sabor, refletindo tanto a engenhosidade quanto a conexão espiritual do povo com sua terra e seus deuses. A alimentação era mais do que mera subsistência, era uma representação da vida em sociedade e um reflexo das diferenças entre os diversos níveis sociais, uma rica tapeçaria de hábitos que compunha o dia a dia no Antigo Egito. O clima quente do Egito fazia do linho o tecido mais popular para confeccionar roupas. Esse material leve e respirável era ideal para proporcionar conforto em temperaturas elevadas. Homens usavam kilts, que podiam variar em comprimento e detalhes de acordo com a classe social, enquanto as mulheres geralmente optavam por vestidos longos e justos, que delineavam a silhueta e eram frequentemente decorados com bordados ou pregas sutis. A moda não se limitava apenas à funcionalidade, ela também era uma forma de expressar status e beleza. Joias elaboradas complementavam o vestuário, muitas vezes feitas de ouro, pedras semi-preciosas como lápis-lazuli turquesa, e contas de vidro colorido. Esses adornos não só embelezavam, mas também carregavam significados simbólicos e protetores. Perucas eram comuns entre os egípcios, especialmente entre as classes mais altas. Elas variavam em complexidade e eram usadas em ocasiões especiais ou como um indicativo de prestígio.
Muitas perucas eram perfumadas com óleos aromáticos e resinas, proporcionando frescor e fragrância aos seus usuários. Dessa forma, a moda no Antigo Egito era uma combinação de funcionalidade, estética e simbologia, refletindo as condições climáticas, as hierarquias sociais e as crenças espirituais que permeavam cada aspecto da vida. Se as pirâmides são o auge da arquitetura egípcia, os templos e as casas também revelam muito sobre a vida cotidiana. Enquanto os palácios e templos eram construídos em pedra para perdurar por toda a eternidade, as casas comuns eram feitas de tijolos de barro, projetadas para serem funcionais e frescas. As habitações mais humildes eram pequenas, com poucos cômodos, enquanto as residências dos ricos podiam contar com jardins internos e tanques de água para refrescar o ambiente. Esses espaços serviam não apenas para conforto, mas também como locais de convivência e expressão de status social. A arquitetura das casas refletia tanto as necessidades práticas do dia a dia quanto a conexão do povo com o ambiente e os recursos naturais disponíveis. O Antigo Egito, com suas pirâmides majestosas e hieróglifos enigmáticos, é muitas vezes lembrado pelos grandes faraós e por seus feitos imortais. No entanto, por trás desses símbolos grandiosos, existia uma rica e vibrante vida cotidiana, repleta de detalhes fascinantes que moldavam a existência dos antigos egípcios. A base da alimentação egípcia girava em torno de pão e cerveja, consumidos diariamente por todas as camadas da sociedade. Esses elementos fundamentais da dieta eram preparados a partir de trigo e cevada, processados em fornos de barro que davam origem a um pão rústico, denso e altamente nutritivo. A cerveja, por sua vez, era produzida de forma menos filtrada do que a conhecemos hoje, resultando em uma bebida espessa e opaca que servia como importante fonte de calorias e nutrição. Os vegetais eram uma parte essencial do cardápio diário, com alho, cebola e alface sendo cultivados e consumidos amplamente. Esses alimentos não apenas acrescentavam sabor, mas também eram valorizados por suas propriedades medicinais. Para aqueles com maiores posses, a dieta podia se diversificar significativamente. As classes mais abastadas tinham acesso a uma variedade de carnes, incluindo boi, carneiro e aves, e podiam saborear frutos como figos, romãs e uvas. O rio Nilo, uma fonte vital de recursos, provia peixe fresco e crustáceos, que enriqueciam a mesa dos que podiam capturá-los ou adquiri-los. Em um mundo onde o açúcar refinado não existia, as tâmaras e o mel desempenhavam papéis fundamentais na doçura dos pratos e bebidas. Esses ingredientes eram amplamente utilizados em receitas para adoçar sobremesas e bebidas, além de serem consumidos in natura. A combinação de ingredientes simples e métodos de preparo tradicionais fazia da cozinha egípcia uma mistura equilibrada entre praticidade e sabor, refletindo tanto a engenhosidade quanto a conexão espiritual do povo com sua terra e seus deuses. A alimentação era mais do que mera subsistência, era uma representação da vida em sociedade e um reflexo das diferenças entre os diversos níveis sociais, uma rica tapeçaria de hábitos que compunham o dia a dia no Antigo Egito. O clima quente do Egito fazia do linho o tecido mais popular para confeccionar roupas. Esse material leve e respirável era ideal para proporcionar conforto em temperaturas elevadas. Homens usavam kilts, que podiam variar em comprimento e detalhes de acordo com a classe social, enquanto as mulheres geralmente optavam por vestidos longos e justos, que delineavam a silhueta e eram frequentemente decorados com bordados ou pregas sutis. A moda não se limitava apenas à funcionalidade, ela também era uma forma de expressar status e beleza. Joias elaboradas complementavam o vestuário, muitas vezes feitas de ouro, pedras semi-preciosas como lápis-lazuli turquesa, e contas de vidro colorido. Esses adornos não só embelezavam, mas também carregavam significados simbólicos e protetores. Perucas eram comuns entre os egípcios, especialmente entre as classes mais altas. Elas variavam em complexidade e eram usadas em ocasiões especiais ou como um indicativo de prestígio. Muitas perucas eram perfumadas com óleos aromáticos e resinas, proporcionando frescor e fragrância aos seus usuários. Dessa forma, a moda no Antigo Egito era uma combinação de funcionalidade, estética e simbologia, refletindo as condições climáticas, as hierarquias sociais e as crenças espirituais que permeavam cada aspecto da vida. Se as pirâmides são o auge da arquitetura egípcia, os templos e as casas também revelam muito sobre a vida cotidiana.
Enquanto os palácios e templos eram construídos em pedra para perdurar por toda a eternidade, as casas comuns eram feitas de tijolos de barro, projetadas para serem funcionais e frescas. As habitações mais humildes eram pequenas, com poucos cômodos, enquanto as residências dos ricos podiam contar com jardins internos e tanques de água para refrescar o ambiente. Esses espaços serviam não apenas para conforto, mas também como locais de convivência e expressão de status social. A arquitetura das casas refletia tanto as necessidades práticas do dia a dia quanto a conexão do povo com o ambiente e os recursos naturais disponíveis. A religião permeava todos os aspectos da vida no Antigo Egito. Desde os deuses poderosos como Ra, Osíris e Ísis até os rituais diários, cada momento era vivido em consonância com as crenças espirituais. Os egípcios acreditavam firmemente na vida após a morte, o que os levava a dedicar grande parte de seu tempo e recursos à preparação do que viria após o último suspiro, como evidenciado nos impressionantes complexos funerários e nas práticas de mumificação. Assim, os faraós continuam a fascinar e inspirar o mundo moderno com suas conquistas impressionantes, mistérios envolventes e legados duradouros. Eles não apenas governaram um dos maiores impérios da história, mas deixaram marcas profundas que resistem ao tempo, desafiando nossa compreensão do passado. A cada descoberta arqueológica, aprendemos um pouco mais sobre esses líderes enigmáticos, suas crenças e o modo como moldaram o Egito Antigo. Obrigado por assistir, e até a próxima jornada pelo passado.